Carlos Sobral nasceu no Rio de Janeiro. Sua obra reflete o respeito à natureza e uma alma que ele auto-intitula de hippie. As peças coloridas são a marca do designer que primeiro fez sucesso no exterior, nos anos 1980, para só então ser reconhecido no Brasil. Sobral já conquistou 5 vezes em Paris o prêmio Estrela da Moda, o equivalente ao Oscar da indústria de acessórios. Em 2006, conquistou o prêmio Best in Show por sua famosa coleção de pop art. Hoje, a marca Sobral tem 21 lojas dentro e fora do Brasil. Sobral divide o tempo entre a criação artística e trabalhos sociais na Baixada Fluminense. Nesta conversa, ele fala dos percalços no início da carreira, da arte que ajuda na autoestima das pessoas e dos desafios de ser empreendedor no país. Carlos Sobral, que legal conversar contigo. Uma honra estar no seu programa aqui. Sobral, eu já queria começar contando um pouquinho aí dessa tua história maravilhosa, mas eu vou contar um bastidor. Aqui é uma conversa, a gente pode falar bastidor. Hoje eu me arrumei para vir para cá, coloquei um colarzinho pequenininho, aí de repente eu falei assim, não, vou gravar com Sobral e vou colocar uma peça de Sobral. E coloquei o colar e a sensação imediata foi assim, estou poderosa. Que legal. Você bota a peça, estou poderosa. Vem uma energia diferente. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Isso aí eu fico realizado. Como é que é esse teu processo de criação? Olha, é um processo completamente espontâneo. É resultado de muitos anos de trabalho e de uma coisa que praticamente já virou rotina. Eu vou, não sei, o material vai pedindo, a vida, os acontecimentos e os produtos vão nascendo espontaneamente. Eu tenho dificuldade, na verdade, de reprimir a quantidade de modelos e ideias que me vem na cabeça. Mas aí você cria com horário determinado? Tipo, tem uma rotina de levanto, vou até a fábrica, ou não? Tá caminhando na praia e as ideias vão vindo, você rabisca e como é que é? Não tenho rotina nenhuma não. Às vezes sonho, às vezes estou na praia. Agora, para realizar, eu vou para a fábrica e lá muitas vezes aquilo que eu sonhei eu não consigo fazer. Às vezes parto de uma ideia e acabo chegando em outra. Porque o material impõe certas limitações e certos procedimentos. Então, nem sempre o que eu imagino fazer, o material aceita. Nem sempre dá o resultado que eu esperava que desse. Eu acabo seguindo o material. Ele não está dando uma coisa, dá outra, mas a outra de repente é bonita e a gente envereda por esse caminho. E o material principal é a resina. Por que a resina de poliéster? Porque a resina é um camaleão. A resina, ela me permite fazer qualquer coisa. Eu posso fazer madeira, eu posso fazer âmbar, eu posso fazer tartaruga, eu posso fazer cristal, metal, metalique, posso encapsular. E isso me dá muita margem de criação. É um trabalho feito à mão, um trabalho realmente artesanal, que também me permite muita pesquisa de forma, e tendo essa pesquisa de material, eu consigo criar muitas opções diferentes. E é uma coisa também interessante que me dá um certo conforto em termos de consciência, porque quando o material substitui certos recursos naturais, como ouro, âmbar, todos esses materiais que custa muito, que criam um impacto muito grande na natureza para a sua exploração, eu me sinto bem porque eu acho que eu estou evitando essa deterioração do meio ambiente. Você tem essa preocupação ambiental, Com certeza, com certeza. Eu acho que hoje é impossível não trabalhar com isso. Aliás, isso é interessante na tua história, porque não só a questão da preocupação ambiental, mas até mesmo a consciência social. O processo de escolha do local para construir a tua fábrica tem todo um diferencial. Hoje nós estamos em Engenheiro Pedreira, que é um distrito de Japeri, que era o menor IDH do estado do Rio de Janeiro, até há uns 8 anos atrás. E já subimos aí 10 posições no IDH. E a gente dá emprego para o pessoal da região. E é uma região, além de muito pobre,
tem um problema que é o deslocamento. Uma pessoa de Japeri para trabalhar no Rio de Janeiro, ela tem que viajar 4 a 5 horas por dia. Então, no nosso caso, lá dando emprego no local, eles economizam essas horas ali. Sobral, e isso tem um pouco desse teu espírito? Acho que uma vez eu vi uma declaração sua que você se sentia meio hippie. Aliás, começou todo o projeto, ali, processo de criação mesmo, de expansão do seu design, naquele período mesmo do movimento hippie. Você se sente um pouco hippie até hoje? É contraditório. Ou eu nunca fui, ou eu sempre fui e continuo sendo. Porque eu sempre fui criativo, eu sempre fui um pouco marginal no meu trabalho. Eu sempre trabalhei com as mãos, sempre criando coisas e vendendo. Eu comecei vendendo no chão, botando um paninho no chão, na porta de restaurante e expondo o meu trabalho. Na época eu fazia sandálias de couro com sola de pneu, que era moda na época hippie, né? E me qualificavam como hippie. Então, se hippie é ter essa ideia, eu tenho essa ideia até hoje. Para mim, o sonho não acabou. Eu continuo vivendo da mesma maneira. Eu vivo do trabalho manual, vivo da criação que eu faço, né? Hoje temos uma empresa, tem gente treinada que produz. Aliás, eu hoje só faço a criação, meu filho que está tocando os negócios, graças a Deus, para minha felicidade. Mas o meu modo de estar no mundo continua o mesmo. Eu acredito na criatividade, eu acredito que se possa viver fora desse modelo casa, trabalho, trabalho, casa e fazer todo dia sempre as mesmas coisas. Admiro quem faça isso, mas eu não consigo, não é para mim. Precisa ter um ar mais libertador mesmo. Eu não consigo, simplesmente não consigo. Nunca conseguiria, isso eu sempre tive certeza. Agora, é curioso porque mesmo você tendo esse lado totalmente, mais, digamos, até mais libertário em relação a essa formatação, né, tradicional do trabalho, da caixinha, né, digamos assim, você conseguiu uma coisa que às vezes é um dos pontos mais difíceis para os artistas, que é conseguir comercializar. Você conseguiu realmente agregar valor financeiro aos seus produtos, virou objeto de desejo, a pessoa tem uma peça de Sobral em casa, seja, né, uma escultura, aquele Cristo Redentor que é lindo, nossa, são tantas peças maravilhosas. Teve algum choque, assim, na tua cabeça, daquela hora que, assim, realmente eu preciso ganhar dinheiro com isso, eu crio, eu sei que eu faço peças interessantes, mas eu preciso também ganhar dinheiro. Você chegou a entrar nesse choque, nesse conflito? Eu passei para o UFRJ, para Belas Artes, e eu tinha a maior vontade de cursar, né? Para mim, aquilo era um paraíso. Eu tinha ali, e tem até hoje, né? Oficina de tudo disponível, espaço, equipamento. E, no entanto, eu não podia, porque era horário integral e eu tinha que ganhar vida, e meu filho tinha acabado de nascer. Então, o nascimento do meu filho e essa constatação de que não era para mim, não tinha esse tempo disponível para viver pura e simplesmente da arte ou para a arte, que aí eu tive que achar um caminho. E o caminho que eu achei foi a bijuteria. Eu já tinha uma paixão pela resina e aí tive que aprender a viver dela e a trabalhar com ela. Também fui aprendendo aos poucos. Agora, é curioso porque, de toda forma, a tua obra mesmo passou a ter uma dimensão muito maior, um reconhecimento muito maior, primeiro fora, né? Paris, assim, abraçou os teus produtos. É verdade, é verdade. E eu comecei, o dia que eu realmente percebi a importância desse trabalho, que eu fazia, mas eu não dava devida importância. Quem me fez ver isso foi o Karl Lagerfeld, quando eu fiz o desfile com ele. E ele me tratou como um igual. E eu acostumado aqui a ser tratado, porque no Brasil, infelizmente, não tem a mesma cultura. O criador não é visto da mesma forma. Então, lá eu comecei a perceber que eu era visto quase que como um Deus. Não me considero um Deus, de forma nenhuma. Mas eles têm um olhar que, pelo menos, te coloca, te dá a importância do trabalho que você está fazendo. O respeito. O respeito. Você falou, pô, meu trabalho merece respeito. Eu fui perceber isso lá. Eu também fui forçado a investir cada vez mais na criação, porque eu comecei a trabalhar com a França em 1981.
já são quase 40 anos. Naquela época, o Brasil exportava palmito sem o miolo. Ia o palmito dentro da lata, mas o miolo não ia. Coisa do brasileiro. Então, a reputação do brasileiro era muito ruim. A primeira coisa que eu tive que vencer foi essa reputação ruim que o brasileiro tinha no mercado internacional. Que eu ia entregar aquilo que estava contratado e um produto de qualidade. A segunda coisa é que o Brasil também naquela época era acostumado a copiar. Os brasileiros iam comprar modelos na França e nos Estados Unidos para chegar aqui, copiar e lançar como se fossem suas próprias criações. Mas trabalhando com a França, isso não era possível, porque lá é a terra da criatividade, é a capital mundial da criatividade. Então eu tinha que apresentar um produto novo, que realmente inédito. E ali eu comecei realmente a trabalhar criação 100% e full time. Agora, como é que foi essa primeira chegada, assim, o ir até Paris? O que é que te abriu essa porta? O meu espírito aventureiro. Eu te contar que dava 10 programas, mas foi uma grande aventura. Eu não falava nem o I, não sabia nada. Rien de rien. Rien de rien. Mas eu cismei, que eu falei, poxa, para aprender, eu queria fazer um negócio bem feito, eu não queria só fazer bijuteria. Citando o Fernão Capelo Gaivota, eu não queria só voar para comer as sobras dos barcos, eu queria voar realmente. E eu falei, bom, se eu fizer isso eu tenho que ir para a França, porque a França é o mercado mais difícil e mais exigente. Eu era jovem, eu tinha 31 anos, então vou para lá, no mínimo eu aprendo. E fui para lá vender meu trabalho, bater de porta em porta. Contratei uma intérprete e assim fiz. Entendeu? E já comecei até a primeira dificuldade, o primeiro ano que eu fui. A dificuldade era que a tradição dos brasileiros de exportar algo em termos de joias era exportar pedras, que chamam aqui semi-preciosas, que não são semi-preciosas, são preciosas. Né? Então, todos os encontros, todos os rendezvous que eu marcava, as pessoas achavam que eu estava vendendo pedras. E não, eu estava vendendo resina. E aqueles que poderiam comprar resina também não marcavam rendezvous porque achavam também que era pedra, e que trabalhava com resina. Então foi uma primeira viagem completamente frustrada. Ano seguinte voltei, aí já voltei agendando e aprendi também que eu precisava levar mercadoria, não adiantava só a amostra. Eles precisavam sentir o que é que eu faço. E aí eu dei uma de maluco, mais maluco ainda, levei 200 quilos de mercadoria comigo no avião da Varig. E consegui entrar lá, paguei a aduana e aí saí vendendo o produto mesmo, botando nas lojas e deixando que eles vendessem para os clientes finais. E aí a coisa começou a pegar, porque os clientes começaram a comprar. Você vai continuar contando essa história pra gente, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o designer Carlos Sobral. Sobral, a gente estava falando aí sobre sua aventura para mostrar suas peças em Paris, né? Começou ali lá nos anos de 1980, mas quando é que você percebeu assim, Paris realmente comprou uma ideia? Bom, isso aconteceu já depois de 2001. Foi quando eu me estabeleci com minha própria marca e vendendo diretamente para os meus clientes lojistas. Porque em 81, quando eu comecei a ir para lá, eu vendia para atacadistas, que revendiam para lojistas e esses se revendiam para os consumidores. Fiz coleção para muita gente boa lá em Paris, até para Chanel fizemos coleção, mas era não com meu nome, era sempre, eu era um ghost designer, né? Mas depois, quando chegou nos anos 90, houve o fenômeno China, né? E entrou em todos os ramos da moda e do comércio em geral, com produtos ultra baratos e virou o mundo de cabeça para baixo. A minha me tirou do mercado completamente. Então, era níveis de preços que, aqui no Brasil, o preço que eu comprava a matéria-prima, eles lá já vendiam o produto final. Eu vi que eu só tinha a chance se eu me lançasse
comercializando minhas peças, não mais através de terceiros, né? Não teria um preço de Chanel, mas também não teria um preço de China e teria uma mercadoria com o meu próprio nome. E algo exclusivo de fato, né? Exclusivo e criativo, com a mesma agregação de valor, né? Então fiz isso em 2001. Em 2001 eu abri, mais uma vez, uma grande aventura. Consegui de um amigo que era um atacadista que me comprou por muitos anos, consegui alugar uma lojinha na Rue du Temple, que é ali entre a République e o Hotel de Ville. Uma lojinha muito pequenininha. Eu brincava que, citando até uma piada do Moacir Franco, que quando a gente abria a porta de manhã, que entrava o sol, tinha que sair alguém. Já não cabia mais. Mas foi uma experiência. E ali passei uma Páscoa arrumando a loja, botei minhas mercadorias. E eu tinha marcado com a Annelise, que é a minha diretora lá, para ela começar na terça-feira, que é o dia, a Páscoa lá é segunda, né? Logo depois da Páscoa. Só que ela teve um problema e não chegou. E eu mesmo abri a loja, praticamente ainda. Ali já falavam francês, mas não. Então eu mesmo abri a porta e assim foi um dos dias assim que eu senti mais, digamos, medo, porque eu estava praticamente clandestino. A firma não tinha registro nenhum. Meu único registro era um telefone celular comprado, porque eu tinha um carimbo que eu botava ali. E eu abri justamente para testar o mercado com minha própria loja, né? E abri a porta assim. Para um país estrangeiro, automaticamente a porta ia abrindo e o sangue ia gelando. Mas o primeiro dia eu trabalhei eu mesmo vendendo os produtos, foi bom isso. E por incrível que pareça, foi o recorde de venda por uns 3 meses. Depois eu comprei uma loja numa passagem muito charmosa, chamada Passagem do Gran Servo. Ali estabeleci realmente uma empresa minha, registrada na Câmara de Comércio de Paris, etc. e tal. Consegui a carta do comerciante étranger, que é o documento necessário. Regularizei a situação toda. E comecei realmente, a partir dali, perceber que tínhamos fincado raízes, tínhamos feito um bom trabalho ali. Foi a ocasião que o Lagerfeld nos descobriu. E aí vem, inclusive, uma série de prêmios depois em Paris, né? Ah, sim, nós ganhamos. Eu expunha nessa época na Bijorca, era a maior feira de moda daquela época, e nós ganhamos 5 anos seguidos, 5 temporadas seguidas. Ficou faltando Hexa, igual a seleção. igual a Mas aí eu parei brasileira. de expor, não tenho nem mais chance. Agora eu não exponho mais. Eu já, graças a Deus, formei uma clientela e eu não preciso mais expor na feira, né? Então nem tenho chance de ganhar o Hexa. É uma premiação super importante em Paris. É, nós ganhamos 5 vezes, por causa da criatividade e tudo. Eles tinham um hall central, onde era o pavilhão de tendências, que tinha as melhores peças de todos os clientes. A gente sempre estava ali muito bem representado. E são quantas lojas hoje, Sobral? Tem até que faz conta, porque, como digo, é meu filho que toca, mas eu acho que são as 20 lojas, por aí. Brasil e... Fora hoje é só mesmo Paris. Paris são 3. Só Paris. São 3. Tem uma na Ilha de Saint-Louis, tem uma na Rue du Temple, onde tinha pequenininho. Hoje tem uma loja grande. Lá tem uma loja de varejo e uma de atacado. Então são 3. E aí, a partir daí é que o brasileiro, de fato, quer dizer, a partir de todo o sucesso de Paris, que também o brasileiro passa a dizer assim, quer um objeto de Sobral. Mas também tem um lado contrário. O regar, a visão francesa do trabalho que eu fazia, deu uma química muito boa. Eu aprendi muito. Como eu fui mesmo para aprender, aprendi muito. Aprendi justamente esse olhar. Eu tenho a ousadia, o calor e o colorido dos trópicos, e Paris aportou a elegância da cultura francesa. Isso deu uma química muito boa, porque eu cheguei com um bom produto e vendendo, mas à medida que fui entendendo o gosto daquele mercado, ele foi sendo lapidado, me ajudou muito.
que eu acho importante você perceber todo o mobiliário, toda a joalheria, tudo do velho mundo era sempre baseado em cores neutras. Coisas marrons, coisas no máximo marfim, ouro, prata, bronze, madeira, couro, mas tudo muito sóbrio, mesmo no mobiliário. Quem leva essas cores vibrantes, esse impacto, é a turma aqui do Brasil, e onde eu me coloco. Nós, inclusive, fomos capa da revista Ornamenta italiana, que justamente o comentário deles é esse, é capa e a manchete. Del Brasile viene la colore de Sobral. Então, é justamente esse impacto da cor. Porque se você, que hoje de manhã botou isso aí, nossa, depois de uma pérola, você sendo brasileira, já sentiu o impacto, você imagina uma europeia. Entendeu? Que está o tempo todo de casaco, de cores preto, cinza. Um belo dia aparece um sol, ela bota um colar desse. É pirante. É a sensação. Sabe que você está falando isso? Eu estou pensando assim, porque não tem uma loja ainda de Sobral na Suécia? Porque tem tudo a ver. Elas adoram, é tudo muito cinza, é tudo muito nude ali, mas a Suécia. Eu tive representante na Dinamarca por muitos anos. Ela ia muito bem, inclusive ela vendia para vários museus da Dinamarca e ali naqueles países nórdicos todos. E realmente funcionava muito, muito bem. Eles adoram o design. Mas ela, por motivo de saúde do marido, etc. e tal, acabou, nós não tivemos mais negócio. E vendia muito bem, estava aceito nos melhores museus, houve exposição em museu, como tivemos também no Louvre. Nós passamos um mês na vitrine do Museu de Arte Decorativa do Louvre. Também, como foi essa experiência lá? Nossa, muito legal. Pô, a vitrine direta na Rue de Rivoli, né, mês de julho inteiro, só com produtos nossos. Foi muito bom. A gente conversando contigo, sabe o que é curioso? É que aí dá para entender um pouco do que são essas peças, né? Esse colorido, tua vida e teu jeito de falar é colorido. Muito obrigado, muito obrigado. Tem um jeito colorido assim de... obrigado. De expor as coisas. Não consigo imaginar aquela... um dia a dia branquelo, por exemplo. Não combina, né? Não tem jeito, não. É verdade. E nesse dia a dia, Sobral, você busca, eu sei que você busca algumas outras coisas também de fonte de energia que vão além dessa criação, que é a parte de trabalho social. Eu queria voltar a falar sobre isso. E tem um projeto teu que é com golfe. Por que golfe? Explica como é que foi essa história. Lá em Japeri, para onde eu fui, tem uma escolinha de golfe que ensina esporte para a educação. Então pega aquelas crianças muito pobres, na verdade as mães usam até como creche, porque elas vão trabalhar fora, deixam as crianças lá. E eles ensinam golfe, a maioria dos meninos que ensinam, que hoje estão aí na sua faixa de 30 anos, 30 e pouco, foram caddies dos clubes mais chiques lá do Gávea e Itaiangá. E eles dão aula para essas crianças, não precisam se deslocar essas 5 horas para ir trabalhar. E é muito bonito de ver aquelas crianças trabalharem lá e aprenderem a jogar golfe. E tem uma escolinha junto que faz um reforço escolar. E aí eu, o que posso, eu colaboro. Eu doei para lá uma biblioteca, eu faço troféus. E foi por isso até que eu acabei jogando golfe também, porque eu tanto me envolvi e aprendi, comecei a brincar, aprendi, apaixonei, jogo hoje. E estou sempre colaborando com eles. Eu acho assim um projeto fantástico. Já fui contador de história também nessa minha vida. E às vezes chego lá, quando tenho tempo, conto história para eles, eles já ficam em volta de mim. Conta história, conta história. Então é um negócio do século passado, que hoje ninguém mais conta história, mas eu ainda tenho esse negócio aí. E no dia a dia também, você tenta levar essa coisa de um equilíbrio também, né? Com yoga, tem uma coisa mais zen. Eu sou místico, né? Desde sempre. E faço parte sou um adepto da Ordem Rosa Cruz desde 74. Então, eu tenho... É uma coisa que me traz sempre para o centro. Quando eu estou um pouco deprimido, um pouco meio dispersivo, eu tenho essa coisa de meditar, de estar só, estar comigo mesmo,
de me ouvir um pouco o meu coração, né? E isso me faz muito bem. Isso aí é o norte, né? Eu acho que todo mundo tem que ter um encontro consigo mesmo, digamos assim. E aí isso traz para a tua arte no final das contas. Ah, tudo com isso. certeza. Tudo gira em torno, né? Tudo faz parte de um pacote só. Sobral, só para encerrar, a conversa já está acabando. Como é que você acha que hoje a peça Sobral representa o Brasil, no próprio Brasil e fora? Nós estamos acabando de lançar, acho que ainda nem chegou nas lojas, mas já criei, até isso eu perco a noção, porque eu crio um monte de coisa e o departamento comercial vai lançando a revelia da minha vontade. Mas tem uma coleção agora que chama 22. E ela é 22 por duas coisas. Uma porque é maluco, né? O Código Penal, o artigo 22 é maluco. E 22 por causa da Semana de Arte Moderna de 22. E acho que a nossa arte, né? A nossa joia, ela tem tudo a ver com a Semana de Arte de 22. Se não fosse aquele trabalho lá atrás, feito por aqueles pioneiros, esse trabalho que eu faço não seria possível. Essa antropofagia, para citar o Mário de Andrade, ela só é possível porque existiu 22 e porque nós somos 22, nós somos malucos. Porque ser empresário no Brasil, desculpe a declaração, é uma coisa de maluco. Mas sem medo de ousar, né? Para mim não tem outro caminho. É como se eu estivesse numa guerra de costa para o rio. Eu não tenho saída, eu só posso abrir caminho para frente, só brigando. Não tem outro jeito. E a gente agradece aí para ver depois todas essas obras maravilhosas. Muito obrigada. obrigado. Eu que agradeço, Rosiane. Poxa, uma honra estar aqui no seu programa. Obrigada. Cadê a canequinha? Tem alguma Obrigado. alguma coleção, você diga essa é a coleção mais importante? Olha, esse colar que você está usando é um colar que surpreendente. Ele tem uma força no mundo inteiro muito grande. Porque a maioria das peças, elas são muito efêmeras, né? Elas duram uma temporada e desaparecem e são substituídas. Este aí virou permanente. Está sempre fazendo, sempre repondo e nunca saem dois iguais, né? Não tem jeito. Nem duas peças iguais saem, não tem como. Isso é o mais legal, né, das peças de Sobral. Obrigada de novo. Obrigado.